Prisioneiros são enviados para uma prisão de alta tecnologia, onde uma inteligência artificial tem controle absoluto sobre seu destino, determinando se irão ganhar sua liberdade ou ser condenados a uma vida de escravidão. O filme começa com um homem que está em um bar, olhando para as fotografias penduradas na parede. De repente, dois homens aparecem atrás dele e pressionam suas armas contra suas costas. Momentos depois, eles puxam o gatilho. Quando recupera a consciência, ele se encontra em uma cela estranha, sem janelas, sem portas, com uma parede feita de painéis brilhantes. Antes que possa absorver o que está ao seu redor, uma voz o interrompe. Ele se vira e vê uma câmera de vigilância descendo do teto. O dispositivo se apresenta como Howard. Howard explica que seu trabalho é monitorar e auxiliar o prisioneiro, mas que não sabe nada além disso. O homem, agora percebendo que foi preso, exige saber do que está sendo acusado. No entanto, Howard não tem acesso a essa informação e repete que seu único objetivo é manter o bem-estar do prisioneiro. Ele oferece uma seleção de comida e bebida, mas o homem recusa. Howard sugere então algum exercício e, quando o prisioneiro concorda, uma esteira emerge da parede. Frustrado, o homem pergunta quanto tempo ficará ali. A voz responde que permanecerá na cela até que seu caso seja processado, embora não tenha ideia de quanto tempo isso levará. O homem exige falar com um operador humano, mas Howard informa que é um sistema totalmente autônomo, sem supervisão humana. Conforme a frustração aumenta, o prisioneiro tenta diferentes maneiras de obter respostas, mas Howard continua sendo inútil. Em algum momento ele entra em transe e relembra um dia do seu passado, acordando de manhã, tomando banho, digitando uma senha em seu computador e recuperando um pendrive. Ele lembra de assistir ao noticiário sobre a prisão de Fletcher May, o líder do sindicato. Depois, alimenta seu cachorro, veste sua jaqueta e sai de casa. De volta à cela, o homem implora para Howard notificar alguém, qualquer um, sobre sua prisão. Seus amigos e familiares não têm ideia de onde ele está. Mais uma vez, ele pede informações ao robô, mas Howard não entende. Derrotado, o prisioneiro finalmente pede comida. Enquanto uma tigela se enche com purê de batatas, ele confessa algo ao seu guarda mecânico. Seu cachorro ainda está em casa, trancado dentro de seu apartamento. Ninguém vai ouvir ele latindo e se ninguém verificar, ele vai morrer. Howard se recusa a ajudar, pois não está programado para isso. O homem explode de raiva. Algum tempo depois, ele se vê novamente deslizando para a mesma memória. Após sair de seu apartamento, pega o metrô para visitar seu pai no hospital. Mais tarde naquela noite, ele caminha por uma rua escura, se afastando como alguém tentando não ser visto. Na cela, ele abre os olhos e Howard desce imediatamente do teto. O homem está com sede e pede água. O robô cumpre a ordem, enchendo um copo. Quando ele pega a água, percebe uma poça no chão e pergunta o que aconteceu. Frank explica que não recebeu um balde para a noite. Howard responde que no futuro ele deveria solicitar tais necessidades. Sua cela está equipada com um banheiro. Assim que diz isso, uma porta aparece na parede. Frank entra e encontra um banheiro. Mas no momento em que pisa dentro, a porta bate atrás dele. Um ruído vem da câmara principal. Quando Howard finalmente o deixa sair, a poça sumiu. Alguém ou alguma coisa limpou. A memória o puxa para dentro novamente. Na rua escura, Frank entra em um café movimentado. Ele conversa com a barista e pede um café. De volta à cela, experimenta a comida da prisão e acha nojenta. Howard se oferece para ajustar o sabor, mas Frank não vê sentido. Ele começa a testar o robô com diferentes frases, tentando empurrar seus limites, mas finalmente aceita que está falando com uma máquina. O desespero toma conta dele. Ele bate nas paredes, gritando para ser libertado. O ciclo continua. Raiva, desesperança, outro transe. Em sua frustração, ele ataca Howard, exigindo que pare de falar com ele. No geral, é inútil. O robô não respondeu a uma única pergunta. Eventualmente, Frank afunda em uma cadeira, decidindo pelo menos aprender mais sobre a máquina. Howard explica de que tipo de hardware é feito. Sarcasticamente, Frank expressa sua satisfação por tal tecnologia, cara está sendo usada apenas para servi-lo. Ele compartilha seus pensamentos com o robô. Nem tudo deveria ser automatizado. Algumas coisas não deveriam ser deixadas para as máquinas. A memória retorna. No café, a barista tenta adivinhar seu nome depois de fazer sua bebida. Ela pergunta se ele gosta das fotos penduradas. Ela mesma as tirou, mas nunca conseguiu transformar a fotografia em uma carreira. Então ela pega sua mão e, finalmente, adivinha seu nome corretamente. Frank fica atordoado. Ele olha para o crachá dela, Gabby. Então volta seu olhar para as fotografias. A realização o atinge. Atrás dele, dois homens aparecem. Em qualquer segundo, eles vão puxar o gatilho. Na cela, Frank sai da cama com cuidado, se aproxima da parede oposta e olha fixamente para os painéis brilhantes.
Ele começa a perceber que aquilo é algum tipo de dispositivo que controla suas memórias. Desde o dia em que foi preso, ele está revivendo o mesmo momento. De volta ao café, ele conversa com Gabby. Ele elogia as fotos dela e está completamente confuso com o que está acontecendo. Ela pega sua mão novamente e adivinha seu nome. Com medo, ele puxa seu pulso de suas mãos e pede que pare. Mas mais uma vez, 2 guardas armados aparecem atrás dele. De volta à cela, recuperando o fôlego, ele reflete em voz alta que está vendo memórias do mesmo dia. Ele pergunta a Howard o que é a coisa brilhante na parede. Howard não sabe e acha que é apenas ventilação. Ele viveu 4 anos a mais do que deveria. Frank não considera isso um presente do destino. Seu pai aceitou a morte e partiu pronto para ir, mas a máquina o impediu. Ele recebeu uma vida que nem poderia ser chamada de vida. Todo mundo ao seu redor comemorou, mas ninguém realmente pensou sobre o que estava acontecendo. Seu pai era um homem muito forte, e Frank nunca o tinha visto derrotado, mas a doença mudou tudo. Frank está convencido de que a aliança entre humanos e máquinas não é um bom presságio. Depois de ouvi-lo, o robô conclui que tudo é muito interessante e que realmente quer ajudar. Enquanto conversavam, o robô encontrou um erro e descobriu que Frank havia sido enviado para ali sob o protocolo KBN6. Isso significa que ele foi enviado de volta para onde veio. Mas isso é impossível. Há uma opção para enviar uma solicitação de reparo para um coordenador, mas essa solicitação será rejeitada se nada estiver quebrado. Com o tempo, Frank se prepara para destruir Howard. No último momento, o robô o impede e o avisa sobre um problema. Como Howard sabe o que Frank pretende fazer, é forçado a ativar o sistema de segurança, mas não consegue explicar como funciona. Então, Frank sugere um novo plano e pede um café enquanto espera o computador. Para distraí-lo, Frank desfere um golpe poderoso no robô. Imediatamente, os sistemas de segurança são acionados e o gás começa a encher a sala. As paredes se fecham e Frank desaba inconsciente. Naquele momento, ele vê imagens de si mesmo deitado em uma mesa, com a cabeça presa em um torno, enquanto alguém o injeta com uma substância. Frank acorda novamente no café, onde Gabby o cumprimenta e oferece café. Ela tenta mais uma vez adivinhar seu nome, mas Frank não reage. Ele quer entender o que está acontecendo e por que está ali novamente. Depois de um momento de reflexão, ele percebe que não pagou pelo café, o que explica por que aqueles 2 homens não vieram atrás dele. Ele tenta explicar o que está acontecendo para Gabby, mas ela não entende e pede para ele ajudar a limpar o café. De repente, Frank tem uma ideia. Ele encontra um scanner e pede a Gabby para fazer outro café. Assim pode verificar quais dados o scanner capta. Ela concorda, embora nervosa, e toca a bebida. Ao olhar os dados, Frank vê que agora contém informações sobre outra pessoa. Nesse momento, 2 homens atiram nele pelas costas. Quando sai do transe, ele diz a Howard que foi preso por engano, pois o scanner o confundiu com outra pessoa. O robô não acredita, pois não há como um erro desses acontecer. Frank lembra que houve uma falha no sistema naquela noite, o que provavelmente levou a esse resultado. O robô sugere que Frank pode estar apenas criando uma fantasia em sua mente, mas Frank discorda. Ele não pode mudar seu subconsciente e sabe que essa lembrança é real. Ele pergunta a Howard sobre entrar em contato com as operadoras, mas em vez disso, eles tentam descobrir a quem pertencia o número de identificação. No entanto, Frank não consegue lembrar de todos os dígitos e cai novamente em transe. O dia recomeça. Ele acorda, toma banho, observa as notícias, joga água no cachorro e depois dirige para ver seu pai. No caminho, percebe um brilho estranho seguido por uma explosão e uma nuvem de fogo. Ao retornar para a cela, descobre que todos os sistemas estão inativos e que as luzes de emergência estão acesas. Ele não sabe o que fazer a seguir. Ninguém atende suas ligações e não há comida ou água. Depois de um tempo, ele ouve um barulho na parede. Ele não está sozinho. Na cela adjacente, Fletcher May avisa alegremente que a aliança foi quebrada. Forças antigovernamentais destruíram toda a rede, cortando sua fonte de alimentação. Ele pagou um alto preço para ver seus drones caírem do céu. Agora, precisam pensar em escapar. Enquanto procuram uma maneira de sair de suas celas, Frank compartilha seus pensamentos com Fletcher. Ele sente que isso não é apenas um apagão de energia. Ele ouviu explosões. Se as forças antigovernamentais realmente quisessem destruir a ASN, provavelmente haveria retaliação. Nesse momento, Fletcher começa a remover parte do revestimento da cela e descobre concreto embaixo. Ele cai em desespero. Depois de algum tempo, Frank pergunta a Fletcher se já usaram um dispositivo de limpeza de memória nele. Fletcher explica que tentaram, mas não funcionou, e compartilha como enganar o dispositivo. Ele se conecta aos neurotransmissores que formam a memória e captura um sinal que cria uma recordação falsa, levando a informações secretas. O segredo não é esconder a informação em si,
mas ocultar o caminho até ela. Isso pode ser feito substituindo memórias e relembrando detalhes da infância, por exemplo. Depois de algum tempo, Fletcher chama Frank e diz que não pode mais viver assim. Ele sabe que nunca serão encontrados e se a energia voltar, tudo se repetirá. Ele não quer voltar a um lugar onde realidade e sonho sejam indistinguíveis. Com essas palavras, ele tira a própria vida. Frank tenta impedir o amigo, mas é tarde demais. De repente, um alarme dispara e o gás começa a vazar pelas paredes. Quando Frank abre os olhos, percebe que a energia voltou. Lembrando de Fletcher, ele corre até o local onde se comunicavam e chama por ele, mas houve apenas silêncio em resposta. Então, Howard de repente ganha vida. Depois de falar com ele, Frank percebe que o robô foi reiniciado e não se lembra de nada. Em desespero, ele se senta em uma cadeira e cai em transe. Ele se encontra de volta ao bar. Atrás do balcão está Gabby, oferecendo-lhe café, mas ele recusa. Ele só quer sentar-se ali e ficar sozinho. A garota o chama pelo nome e diz que ele pode ficar o tempo que quiser. Frank se surpreende, pois dessa vez ela não tentou adivinhar seu nome, mas o disse de imediato. Gabby responde que já se conhecem de antes, então não há necessidade de adivinhar. Ele começa a discutir, dizendo que eles são familiares apenas em seus sonhos passados, mas que ela não vai se lembrar daquela conversa. A discussão é interrompida por um cliente, um homem que pede outra xícara de café. Naquele momento, Frank percebe um scanner e se afasta, escondendo-se atrás do balcão. Ele não quer ser escaneado novamente ou levar outro tiro. A garota fica intrigada com suas ações e tenta entender o que está acontecendo. Ele explica que não está realmente ali e que ela não existe. Ele está, na verdade, em uma instalação governamental, onde estão usando um neuroescaneador para extrair suas memórias. Eles estão tentando encontrar evidências de um crime que ele não cometeu. Frank acredita que o scanner da cafeteria apresentou defeito e que ele caiu direto em uma armadilha preparada pelos agentes do governo. Depois de contar tudo a Gabi, ele pede para que o deixe em paz. A garota sorri e diz que essa é a desculpa mais incomum para tentar conseguir café de graça que ela já ouviu. Mais tarde, eles estão sentados à mesa bebendo café e discutindo suas memórias. A garota acha que aquele não foi o pior dia e pergunta quando ele pretende retornar ao bunker. Frank diz que não sabe, pois não pode controlá-lo. Ele se sente grato por Gabi deixá-lo ficar no café. No entanto, repetidamente, ele revive o mesmo dia, leva um tiro, toma café e conversa com Gabi. Howard está preocupado com a condição de Frank, mas ele não consegue responder. Mais uma vez ele cai em transe, é baleado e se encontra novamente na cafeteria. Dessa vez, porém, ele e Gabi mudam o roteiro. Quando dois homens armados aparecem para levá-lo, os dois atacam primeiro, pegando as armas dos agentes. Frank tenta descobrir por que vieram atrás dele, mas os homens permanecem em silêncio. Então ele pede para Gabi deixá-los ir, pois tudo está acontecendo apenas em sua mente. A garota o tranquiliza, dizendo que vão descobrir tudo, não importa quanto tempo leve. Frank volta à cela. Depois de usar a esteira, ele vai para o chuveiro e conversa com Howard. Ele diz ao robô que tem planos para a noite com Gabi. Durante a conversa, Frank percebe que o computador está com defeito. Depois ele cai novamente em transe. Agora ele está em casa, com Gabi. Ela diz que sua guarda ficará aberta por 12 segundos. Ao mesmo tempo, seu ciclo está chegando ao fim, o que significa que uma reinicialização está próxima. Ele não pode esperar mais, pois as falhas vão recomeçar em cerca de 3 meses. A garota fica chateada, mas aceita sua decisão. Ele pega um pendrive do computador, dirige-se à casa do pai e depois à cafeteria. Gabi sugere que esperem mais 3 meses para planejarem melhor a fuga, mas Frank não quer esperar. Ele não sabe se conseguirá aguentar. A garota pede um favor. Se ele conseguir se libertar, deve encontrar seu verdadeiro eu. Depois disso, ela faz um café para ele e o beija. No entanto, 2 homens armados aparecem e atiram em Frank. Na cela, ele acorda e se veste. Howard se oferece para fazer um café, mas percebe que Frank está inquieto. A cela está fria e Howard sugere aumentar a temperatura, mas Frank recusa e pede café com creme. 1 minuto depois, ele percebe que o robô está com problemas. Era o momento de agir. Pegando uma fronha, ele a coloca sobre a cabeça de Howard e espera os sistemas de segurança ativarem. Quando um segundo robô entra na cela para ajudar Howard, Frank o ataca e consegue escapar. Navegando pelos corredores, ele não encontra ninguém. Sai com sucesso por uma escotilha e chega à superfície. Olhando ao redor, percebe que está no meio de um deserto. Ao longe, ele avista um parque eólico e decide ir até lá. No entanto, ao chegar, não encontra ninguém. Continuando sua jornada, chega a uma estrada e encontra um poço de gasolina. Dentro da loja, ele procura por água e bebe avidamente. Quando se vira, vê fotos de uma cafeteria na parede. Ele fica atordoado e não consegue acreditar no que vê. De repente, Frank se encontra de volta em sua cela.
Em desespero, senta-se na cadeira. Ele está revivendo o mesmo dia novamente. A vida desaparece de seus olhos. Howard lhe oferece café ou comida, mas Frank diz que tudo acabou. Se o robô não quer que ele morra, deve deixá-lo ir. Mas Howard não pode, não tem permissão para isso. Frank tenta convencer o computador de que pode confessar. Ele sabe por que está ali. Fez parte de um sindicato e escreveu um vírus com a intenção de destruir todo o sistema. Sabia que estavam procurando, mas ele não podia deixá-los ler suas memórias. Se o fizessem, ele ficaria preso na prisão para sempre. Ele sabia o que era aquela coisa na parede e como enganá-la. Ele também disse a Howard que estava quebrado e que ninguém viria consertá-lo porque não havia mais ninguém ali. Ele pediu ao robô para contornar o protocolo, mas não conseguiu. O homem ficou bravo, implorou e gritou, mas nada adiantou. Howard se ofereceu para tocar música e Frank concordou. O homem caiu em transe e ao mesmo tempo fez um laço com um pano. Ele se viu em um bar e se sentou em uma cadeira. Enquanto na cela jogava a corda sobre a cabeça, subia na cadeira e tentava se enforcar. Gabby pediu para ele acordar, mas ele não ouviu. Os sistemas de segurança na cela se ativaram e um robô chegou para ajudá-lo, cortando o laço com um laser. O homem caiu no chão. Aproveitando a porta aberta, ele saiu correndo da cela e pediu ajuda a Howard. Vendo que sua carga estava em perigo, o robô Howard trancou as portas das celas, deixando Frank preso ali dentro. Olhando ao redor, Frank descobriu que não havia servidores na sala, as pessoas haviam sumido e as câmeras estavam desligadas. Depois de examinar tudo, ele disse a Howard que não seria capaz de consertá-lo. O robô perguntou se ele voltaria, mas Frank disse que não. Sentado em frente aos monitores, o homem perguntou o que significava LSO e onde Howard estava. O robô repetiu que era um operador de suporte de vida nascido em Austin, mas criado perto de Seattle. E enquanto falava, Frank se lembrou de estar sentado ao lado da cama de seu pai, moribundo, desligando tudo. Desativando o sistema, ele fez seu caminho para fora do bunker e subiu até a superfície. Ao abrir a escotilha, encontrou-se no meio de montanhas cobertas de neve, sem ninguém à vista. Faminto e congelado, caminhou seguindo seus instintos até chegar a um grande pinheiro. Olhando para ele, percebeu que era o mesmo lugar da fotografia do café. Desabando de joelhos, ele fechou os olhos. Quando os abriu novamente, viu 2 turistas ao seu lado. As notícias relataram que um homem havia sido encontrado nas montanhas de Utah. Ele era o único sobrevivente do centro de detenção da ASN, que havia sido abandonado pelos militares havia cerca de 2 anos. Sua vida foi sustentada por um sistema de segurança automatizado projetado para sua prisão. A energia vinha de fazendas eólicas até que as reservas se esgotaram. 299 prisioneiros foram encontrados mortos, e ele foi o único que sobreviveu. O secretário de Estado, Becker, comentou que esse episódio servia como uma trágica lembrança do regime político que mais violou os direitos humanos sagrados. Enquanto isso, Frank chegou ao café, o mesmo de suas memórias. Ele viu Gabby, que começou a lhe contar sobre a fotografia novamente, mas ele já sabia de tudo. Jogando o pendrive no lixo, sentou-se à mesa e esperou por seu café. Quando a garota trouxe a bebida, ele bebeu, agradeceu e a chamou pelo nome. Ela ficou surpresa e informou que seu nome verdadeiro era Meline, explicando que da última vez que ele esteve ali, usava um crachá com o nome de sua colega. Ele teve prazer em conhecê-la, e ela decidiu adivinhar seu nome. Enquanto isso, uma câmera apareceu no teto, idêntica a Howard. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.